pelo nosso irmão, pastor Francisco Júnior, estará trazendo a mensagem de Deus nessa noite. Eu clamo que os irmãos intercedam pelo irmão, para que Deus possa usá-lo poderosamente, como já vem usando os irmãos aqui, para falar ao nosso coração, mensagens voltadas de encontro com as nossas necessidades. Muitas das vezes, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Pastor Jair. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos realmente felizes porque o Senhor tem nos conduzido mais uma vez a esse santuário, onde temos ouvido os hinos que louvam o Teu nome, e o nosso coração se alegra, meu Deus. Mas nós precisamos também ouvir a Tua bendita palavra, a palavra que salva, que liberta, que transforma, que faz milagres e maravilhas na vida daquele que crê. E nós queremos entregar Teu servo em Tuas mãos, como ele já está na verdade, Senhor, para que o Senhor o use poderosamente. Afinal de contas, Pai, a palavra é Tua, o servo é Teu, a igreja é Tua, a unção vem de Ti, e nós queremos ouvir o Senhor falar conosco nessa noite mais uma vez. Portanto, abençoa-o poderosamente e usa-o para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma alegria poder estar aqui nesta noite, com mais esta oportunidade de poder estarmos juntos para adorar e bendizer o nome do Senhor. Quantos estão alegres com Jesus, digam amém. Dá para você dar um sorriso bonito para a pessoa do seu lado aí e dizer: eu estou feliz, e você? Amém? Glórias a Deus. Eu quero honrar a Deus por esta rica oportunidade que mais uma vez nos concede, e agradecer a Deus pela vida do pastor Afonso Atier, pelo convite formulado. Obrigado, pastor. É sempre uma responsabilidade muito grande para aqueles que assumem aqui a tribuna, compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Quero abraçar os nossos nobres companheiros, pastores de ministério, agradecer a Deus pela vida do pastor Nilson, mais uma vez, revê-lo, todos os nossos companheiros aqui, também externar a minha gratidão a toda a coordenação da UMADEG e dizer que vocês são uma bênção em nome de Jesus, e toda essa igreja amada que se reúne nesta noite para adorar o nome de Jesus. Quantos adoradores nós temos aqui nesta noite? Amém? Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que hoje está aqui comigo também, adorando ao Senhor. Pela manhã nós tivemos um retiro com jovens, adolescentes e também um grupo de irmãos casados, e tivemos a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor e também ser abençoados com eles, e eu creio que nesta noite não será diferente, pois aqui está a presença do Senhor e a sua palavra continuará falando em nossos corações. Quantos podem dizer amém? Aproveitando que você está em pé, abra aí a sua Bíblia no tema escolhido por vocês, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17. E para nós ganharmos tempo, estarei lendo o verso de número 17. Todos que encontraram,
Digam amém. Vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3. Santifica-os a tua palavra. Mais uma vez. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Sente, dando glórias ao nome de Jesus. Bendito seja o nome precioso de Jesus Cristo. E eu quero honrar a Deus nesta noite, por esta palavra, por esse tema escolhido para esta noite tão especial. E antes mesmo de adentrarmos nos pormenores deste texto, eu quero lembrar com vocês que nós temos na Bíblia 4 evangelhos. O primeiro evangelho é o de Mateus, o segundo é o terceiro é o e o quarto evangelho de João. Nós temos 4 evangelhos que narram a vida e o ministério de Jesus Cristo. Todavia, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos sinóticos, pois eles procuram narrar a vida, o ministério de Jesus, numa mesma perspectiva, numa mesma visão, com alguns detalhes diferentes de cada escritor, conforme a revelação que Deus assim outorgou a eles. Todavia, o evangelho de João é um evangelho considerado como um evangelho mais espiritual. Um evangelho onde, com grandes peculiaridades, o evangelista João procura evidenciar e mostrar Jesus não como um servo sofredor, não como um filho do homem, não como o filho de José o carpinteiro, mas apresentar à sociedade Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Jesus como o próprio Deus encarnado entre nós. Como diz o evangelista no seu capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse evangelho procura mostrar os milagres de Jesus, as evidências históricas de que Jesus não só era e é o verdadeiro Filho de Deus, mas o próprio Deus revelado a nós. E quando eu olho para esse capítulo de número 17, quando é registrada a maior oração registrada na Bíblia de Jesus, considerada como a oração sacerdotal, e aqui eu destaco o primeiro elemento nesse texto do capítulo 17, quando Jesus está orando. Juventude, adolescentes, irmãos, irmãs, obreiros, aqui está o grande segredo de uma igreja, de uma geração que quer ser uma geração vitoriosa. É uma geração que ora como Jesus ensinou nós orarmos. Quantos aqui valorizam a oração? Aleluia! A oração é o meio de comunicação mais relevante e eficaz que nós conhecemos. Antigamente, era muito comum ouvir-se rádio. Depois, com a evolução da tecnologia, a TV, depois o evento dos computadores, telefones, celulares,
e outros meios de comunicação, mas é bem possível que, por mais tecnológicos e evoluídos que eles sejam, pode uma hora tudo dar pane, congestionar as linhas, cair as conexões e dar um problema que ninguém consegue resolver. Mas a oração é o único meio de comunicação que todos nós podemos orar ao mesmo tempo, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer momento. Deus conhece a oração de cada um de nós e Ele é poderoso para respondê-la de forma eficaz. Portanto, é importante nós observarmos isso no texto, pois, como eu já disse, esta é a oração considerada a oração sacerdotal. F.F. Bruce, um doutor em Bíblia, chegou a dizer que nesse momento em que Jesus está orando, Jesus é tanto o sacerdote que ora, como o próprio cordeiro ou a vítima que está prestes a ir para o matadouro. Ele não só é o sacerdote, mas ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diante disso é importante entender que Jesus aqui estava antevendo, na antessala da sua crucificação, do sacrifício que mudaria a história daqueles que crescem em seu nome. E como já foi mencionado aqui, esta oração ela subdivide-se em 3 subtópicos ou em 3 partes. Primeiro, do versículo de número 1 ao versículo de número 5, esta oração, Jesus ora por si mesmo. Depois, a segunda fase ou a segunda parte desta oração está do versículo de número 6 ao versículo de número 19, quando Jesus ora pelos seus discípulos. E a terceira parte desta oração vai do versículo 20 ao versículo de número 26, quando Jesus ora pela igreja, ou por todos aqueles que um dia creriam na sua palavra e se renderiam aos pés dele, glorificando e exaltando o seu nome. Diante disso, precisamos entender as bases desta oração. E a primeira base aqui da primeira oração está diretamente relacionado à glorificação do Pai no Filho Jesus e a glorificação do Filho no Pai de forma extraordinária. A hora de Jesus ser crucificado estava chegando, estava se aproximando o momento dele oferecer a sua vida por expiação dos nossos pecados. E ele está dizendo ao Pai que esta obra, no texto diz, está consumada, ainda que ele não havia sido crucificado ainda e nem morrido. Ele está dizendo: Pai, tudo aquilo para o qual eu fui enviado a fazer e realizar está pronto. Agora consuma aquilo para o qual o Senhor me enviara. Ele está dizendo: eu estou indo para a cruz, e é na cruz que eu irei resolver o problema que ninguém pode resolver. É na cruz que eu irei pagar o preço que ninguém pode pagar. E é lá na cruz, fonte de redenção, fonte de esperança, fonte de vida, que eu darei a minha vida para resgatar todos quanto um dia crerão no meu nome. Se você já creu no nome de Jesus, levante a sua mão, porque Ele está presente aqui nesta noite.
E pensando nesse texto, me veio algumas coisas importantes da parte de Deus. Quando Jesus diz que a obra que ele veio e foi enviado a fazer estava cumprida, ele usa uma expressão aqui, que esta obra para a qual ele foi enviado a realizar, nos traria algo precioso, nos daria algo que ninguém poderia nos dar. E ele usa a expressão aqui no verso de número 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam, Deus, a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam. A importância de nós conhecermos a Deus, porque é impossível adorar a quem não se conhece, é impossível louvar a quem não se conhece, porque adoração e louvor verdadeiro só deve ser atribuído àquele a qual nós conhecemos. E quando nós conhecemos a Deus, nós não economizamos glorificar e exaltar o seu nome, porque nós sabemos quem ele é, e nós sabemos o quanto ele merece o louvor, a honra, a glória, a majestade para todos sempre. Você pode levantar a sua mão comigo nesta noite e por alguns segundos adorar esse Deus que está presente nesse lugar. A ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor para todos sempre. Mas o texto de João define algo importante aqui. Ele não diz que simplesmente devemos conhecer a Deus, mas ele diz que nós devemos conhecer ao único Deus. Além dele ser único, ele ainda usa uma expressão para poder reafirmar esta verdade. Ele diz: além de conhecê-lo como o único Deus, ele vai dizer, ele não é qualquer Deus, ele é o Deus verdadeiro. Porque tem muita gente a esta hora aí fora adorando deuses falsos. Tem muita gente nesta hora correndo atrás de trio falso, mas o verdadeiro trio é Pai, Filho e Espírito Santo, e ele está presente nessa reunião, e ele quer ser adorado por mim e por você. Este é o verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Em 1 de João, capítulo de número 5, versículo de número 10 a 12, diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. E o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida de Deus. Vou repetir: aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida de Deus. E eu quero perguntar nesta noite: quantos aqui já têm o Filho? Porque se você tem Filho, você tem vida de Deus.